Fala, senhores, beleza? O Alex para mais um vídeo e dizer que acho que finalmente eu entendi talvez um dos grandes e que talvez eu não tivesse me dado conta totalmente, um dos grandes fundamentos do capitalismo e porque ele tem, vamos dizer, uma certa justificativa. Eu acredito que ele já tinha outras justificativas antes, e talvez até boas justificativas, na questão da troca, de que muitas pessoas não poderiam carregar todos os seus bens todo o tempo para ficar trocando por outros bens, né? Até num sentido de escambo, né? Como foi feito durante muito tempo, talvez até na época mercantil da Idade Média na Europa. É, e agora eu imaginei outro, imaginei não, ou escutei outro fundamento do capitalismo que eu não tinha pensado tão profundamente a respeito, e realmente ele é um fundamento, pelo menos em parte justificável. E não que o outro fundamento do escambo, vamos dizer assim, não fosse justificável também, para que a pessoa não ficasse carregando todos os seus bens, ela levaria uma moeda de troca, que seria de uma portabilidade muito mais tranquila, muito mais fácil, e isso facilitaria a troca por outros bens comerciais. Mas, além disso, tem um outro fundamento, e isso também vai acabar desembocando, vou falar depois sobre isso, na questão libertária e na questão comunista, talvez mais principalmente na questão libertária, pelo menos em relação a esse vídeo, né? E eu não havia talvez me dado conta de como esse motivo ele realmente pode ser relevante. Então, uma das fundamentações, uma das justificativas do capitalismo é que deveria haver uma necessidade de proteção da propriedade das pessoas e dos outros direitos inerentes ao ser humano também, liberdade, enfim, outros, por meio da proteção sobre esses direitos que seria exercida por meio de um poder, entre aspas, superior, um poder estatal, normalmente exercido, ou delegado, vamos dizer assim, a um exército profissional, que por sua vez protegeria a propriedade, protegeria o próprio Estado e aquela nação específica sobre a qual estaria sua jurisdição ou sua circunscrição de competência. E então, agora eu achei mais um problema. Né? Agora eu entendi realmente uma das fundamentações do capitalismo. Claro que utopicamente o socialismo teria solução para isso. Né? No socialismo utópico, né? Bem, entre aspas, inocentão ou profundão, se você quer dizer dessa maneira, no socialismo não haveria necessidade disso por causa da questão da autodeterminação. Como as pessoas já teriam mais fácil acesso a bens, elas não teriam por que se defender de outras pessoas, porque todas as pessoas, claro que utopicamente se o mundo inteiro fosse socialista, as pessoas não teriam por que roubar umas das outras, então não haveria por que haver proteção da propriedade, embora continuasse existindo propriedade, no sentido da palavra, mas não que ela seria algo tão isolado, assim, seria algo um pouco mais relativista, mas eu não sugiro isso, que as pessoas devem fazer isso, porque demandaria uma alteração mundial muito grande, muito cavalar, muito cavala, e eu não acho que as pessoas iriam desejar isso no primeiro momento, porque seria algo muito chocante. Mas eu também não sei se deve haver um governo mundial para tentar forçar isso goela abaixo das pessoas. Não me parece uma ideia tão interessante, embora utopicamente seria o melhor sistema, as pessoas seriam, na minha visão, muito mais felizes se assim as coisas andassem, se assim fosse conduzida a humanidade, mas isso jamais poderia ser forçado, então nunca teria como. Mas por causa do critério da autodeterminação, não haveria necessidade de exércitos e não haveria necessidade de roubo de propriedade, porque já seria garantida a sua alimentação no dia seguinte. E aí, como eu até falei em outros vídeos, eu não sei se, eu até creio que nessa não seja exatamente a questão do materialismo, mas o materialismo para mim é o seguinte: você não precisa se preocupar tanto com a questão da propriedade, porque você já tem os seus bens garantidos, não necessariamente pelo próprio Estado, mas porque a própria sociedade já lhe garante isso. Né? Apenas simplesmente devido ao fato de você ter trabalhado. E isso, para mim, é o materialismo. É a garantia dos bens mediante o trabalho, não mediante trocas financeiras ou manipulação de capital, ou especulação. Ou mediante proteção do exército profissional, embora isso não seja exatamente a manipulação do capitalismo. Né? Mas para que alguém possa, no sistema em que vive hoje, para que nós possamos ter algum tipo de propriedade, como não se aplica o socialismo, é necessário que também haja uma proteção dessa propriedade, porque existe a possibilidade dela ser furtada também por problemas que são decorrentes do próprio Estado e que também, sejamos sinceros, o Estado tem parcial responsabilidade, a sociedade tem parcial responsabilidade na não igualitária distribuição de renda que deveria ser executada de maneira mais profunda dentro de uma sociedade capitalista,
que presumiria a distribuição de renda. No socialismo nem precisaria de distribuição de renda, porque a renda já seria distribuída com premissa social decorrente da autodeterminação dos povos. Mas isso teria que ser talvez todos ou quase todos os estados teriam, ou todos os países, ou nem haveria estados, nem haveria fronteiras. Mas isso talvez seja uma utopia, e mesmo que aconteça pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa sugerida por um ditador, e talvez não necessariamente seja uma coisa muito boa. Talvez até aliando, se a gente fosse fazer isso, aliando a ideia cristã, de repente um falso profeta poderia sugerir isso de uma maneira mais impositiva, queimar as fronteiras, para que ele pudesse dominar mais facilmente o mundo. E haveria apenas uma só linguagem, talvez uma só nação, e um só líder, né? E talvez isso seria uma coisa muito ruim para a humanidade, com as nações, com as pessoas em si não necessariamente se respeitando, ou levando a sério a palavra de Deus, guardando aquilo que realmente é importante, respeitando também outras individualidades. Mas, saindo dessa questão, que não é o que eu quero focar, o importante é lembrar que realmente existe essa questão, e como uma das fundamentações do capitalismo, da questão da proteção da propriedade e da necessidade de um exército profissional para que essa propriedade seja protegida, haja tutela estatal, e como há propriedade, teria que necessariamente haver algum tipo de tutela estatal com o Estado profissional em várias áreas, tanto no que se refere a, vamos supor, a questão mais teórica, burocrática, como também a questão mais prática dos exércitos profissionais, que teriam essa habilidade e essa circunscrição de proteger não só a sua propriedade, de certa forma até a sua vida, né? Então eu começo nesse ponto. Achei, finalmente encontrei mais um argumento, além da questão que eu havia levantado da fundamentação do dinheiro, se ele realmente é necessário ou não, né? Então existe, além disso, a questão da proteção da propriedade, uma vez que ela exista, uma vez que se ela é necessária, presume-se que ela também tem que ser protegida, e você não necessariamente, como ser individual, conseguiria fazer isso sozinho, principalmente de um grupo às vezes, de outras pessoas, um grupo de ladrões, um grupo talvez até de mercenários que queiram invadir a sua propriedade e violentar sua família, enfim. Os mais variados sinistros poderiam decorrer, não necessariamente culposos, mas dolosos, poderiam ocorrer dessas invasões. E, como eu disse aqui, exército profissional mantido por Estado para a proteção de invasões, invasões à propriedade. Socialismo teria solução utópica para o problema, como eu já falei, a questão da autodeterminação já pressuporia a desnecessidade de propriedade e, consequentemente, ou pelo menos desse sentido tão fixo de propriedade, e consequentemente, a própria desnecessidade da proteção a ela, porque as pessoas já teriam seus bens garantidos mediante trabalho. Mas o que funda o capitalismo, e de certa forma o libertarianismo, faria o mesmo com mercenários, né, porque a ideia do libertarianismo e do estudo específico do mercado de capitais, e como grande norteador da sociedade, para eles, caso isso ocorresse, numa sociedade utópica deles, dos libertários, essa proteção à propriedade não seria feita por um exército profissional, mas algo análogo. Vamos, entre aspas, chamar de milícias ou de organizações privadas ou empresas privadas de proteção à propriedade, de vigilância, digamos assim. Podemos chamar de milícias, mas não necessariamente no sentido paralelo. Milícia no sentido de corpos organizacionais que objetivam proteger a sua propriedade. E são pagas para isso, né? Não mediante o Estado forçando você no caso da teoria libertária, forçando você a pagar um imposto. Mas no caso você, naquela situação também, para proteger a propriedade, você seria forçado a comprar os serviços de alguma empresa de segurança, né? Que, de certa forma, pensando bem, seria quase a mesma coisa, mas não seria imposto, né? Você saberia onde que o dinheiro estaria sendo investido, você teria talvez até um pouco mais de controle social nesse sentido. Eu até não tiro toda a razão do libertarianismo nesse ponto, mas não é um conceito tão diferente do Estado. A única diferença é que o Estado faz um monopólio. E no libertarianismo haveria várias empresas que você poderia contratar, né? Você poderia escolher a que melhor lhe atendesse, até por preço. No Estado não é bem assim, o Estado força um pouco mais, é verdade. Mas no libertarianismo você seria forçado a comprar o serviço, mas seria um pouquinho mais livre, porque haveria liberdade de mercado, porque teria mais uma empresa para você poder contratar. Inclusive, sim, grupo de mercenários, poderiam chamar de milícias, né? Também. Faria o mesmo com mercenários. Só que o problema seria que entidades privadas de proteção territorial, e aqui vem um problema, seja de propriedade privada ou pública, principalmente se pública. Mas se eventualmente, por exemplo, você tem uma nação, um determinado espaço territorial que não tem Estado, mas tem libertários. E eventualmente eles, de repente, seriam muito poucas pessoas, ou mesmo que fosse uma nação grande, mas eles não teriam como se proteger num primeiro momento
outras nações. Outras nações, às vezes até organizadas, capitalistas ou socialistas, independente, ou supondo talvez até imperialistas, e queriam dominar essa parte do território, eles invadiriam porque teriam eventualmente exércitos profissionais organizados, e seriam muito mais fortes do que milícias particulares. Mesmo que, não é milícia e tal, do peito libertário poderia se ofender com isso. Não, milícia assim só como uma palavra, um sinônimo dessa situação. Mas continuando, só que o problema seria que entidades privadas de proteção territorial não se uniriam rapidamente o suficiente para a proteção do próprio território. Claro que não seria um território nacional, seria um território daquelas pessoas, no que se refere à propriedade privada, mas isso não impediria isso de que essas propriedades sejam invadidas. E não essas organizações, e essa de certa forma seria uma única lei, porque no libertarianismo supostamente pelo menos não haveria lei estatal, mas algumas normas no fundo teriam que haver. Essa seria uma delas. Caso houvesse organização de determinada região em que há libertários, mesmo que não seja uma nação, em que há violação da propriedade privada, essas empresas teriam que se unir isoladas. A não ser que fosse um libertarianismo no mundo inteiro. Mas se haver uma nação que eventualmente não seja libertária e ele invade espaços de propriedade privada, ou em que há propriedades privadas que não estão unidas como nação, essas empresas nesse local em que existem propriedades privadas que não estão unidas como nação, que não constituem uma nação, mas constitui apenas um aglomerado de propriedades, de pessoas, que são protegidas, tuteladas por organizações privadas de proteção à propriedade. Milícias ou mercenários. Esses mercenários teriam que se unir para poder proteger essas propriedades da nação que quer invadir, da nação invasora. Então essa seria uma lei que teria que haver. Claro, houve também uma outra situação que eu vi na internet, acho que teve alguns dias atrás uma entrevista com um sujeito, acho que do canal Ideias Radicais, e não, supostamente foi uma pergunta feita por um dos entrevistadores, acho que ele do Movimento Brasil Livre e tal, e ele disse que no libertarianismo, se eu tivesse que salvar um cachorro que estivesse preso dentro do carro, mas tanto o cachorro quanto o carro pertencem a outra pessoa, eu vou lá, quebro o vidro do carro, eu teria que pagar a indenização e ainda o cachorro que a pessoa queria que morresse. Então eu me apropriei do cachorro para mim, se eu fizesse isso, ou só salvei o cachorro e eu ainda teria que pagar o vidro, independentemente da questão do estado de necessidade, porque não haveria lei. E no estado de necessidade, nós sabemos, justifica muitas coisas. Muitas vezes a ponto de não haver crime, não haver conduta, talvez até mesmo ilícito civil, não necessariamente nesse caso, seria nem só ilícito criminal. Então, nesse sentido, é algo que se teria que se pensar, ou seja, você teria que pagar uma indenização por uma coisa que você fez que era correta, de salvar o cachorro naquela situação, mesmo que o dono do cachorro quisesse que ele morresse de calor dentro do carro, que estava trancado, e daí você teve que quebrar o vidro. Então você teria que pagar talvez até duplamente por causa disso. E gera também um problema na questão do território, porque você pode até certa fronteira, vamos dizer, você tem várias propriedades privadas que não estão unidas como nação, e cada uma delas é protegida, para ficar mais fácil o exemplo, cada uma delas é protegida por mercenários. Só que esses mercenários não estão necessariamente unidos, porque são várias empresas. Como é que eles vão se unir para se proteger da outra nação? Então aí que surge um grande problema. Teria que haver uma lei em que esses mercenários estivessem unidos no momento de necessidade. Como se fosse, entre aspas, uma Liga de Delfos, uma Confederação de Delfos, alguma coisa assim, da época da Grécia, se não me engano, que eles se uniam militarmente quando necessário, para enfrentar inimigos em comum. Fazer confederações, né? Isso teria que voltar, porque não teria como se proteger de outro Estado, a não ser que o libertarianismo seja um movimento mundial. Aí não teria como, porque não haveria outro Estado invasor. Então eu digo, eu completo aqui, o suficiente para proteger as propriedades dos libertários, ou que pertencem aos libertários, se fossem atacados por outro Estado não libertário, capitalista ou comunista ou imperialista. E o problema, mas ao mesmo tempo a solução, seria uma lei de unificação desses mercenários, de várias empresas de proteção à propriedade, de vigilantes, para quando necessário fosse. Então eu acho que essa questão, esse é mais um problema que talvez o libertarianismo oferece a quem crê nele. Como se proteger do Estado invasor que é organizado, que tem um exército profissional e quer invadir a minha propriedade? Se as minhas forças, ou pelo menos as forças que eu tenho acesso, as forças mercenárias das quais eu disponho, não tem como se defender do Estado atacador, vamos dizer assim. E, consequentemente, também a questão ali um pouco mais doutrinária sobre o salvamento do cachorro, né? Dentro do carro que iria morrer de calor. Então, se é isso aí, deixo aí vocês com talvez mais um questionamento, talvez uma crítica agora especificamente ao libertarianismo. Eu acredito que o socialismo teria solução para isso, mas também seria meio complicado, meu tópico ficaria um pouco mais difícil. E talvez agora entendendo mais por que o capitalismo realmente se fundamenta. Porque é necessário, tendo em vista sim a maldade do homem,
e tendo em vista que outros homens em outros locais vão se unir eventualmente para atacar a minha propriedade, a minha segurança, por que o capitalismo se fundamenta? Fui aprender isso agora. Esse é um fundamento até, confesso, forte do capitalismo, e que o socialismo talvez só poderia enfrentar mediante a utopia, com alguns princípios em alguns momentos que poderiam ser aplicados no capitalismo, e eu percebo isso agora. Né? Um pouco tarde, talvez tenha sido um erro. Não vou me arrepender totalmente, eu acho que teve coisas boas também, porque eu acho que o socialismo ainda se baseia numa noção um pouco mais pura do ser humano, eu acho que o capitalismo não consegue fazer isso. Não há uma pureza, não há uma depuração realmente da moral no capitalismo. Ali o que vai eventualmente prevalecer são critérios financeiros e provocativos, e não é aquela coisa às vezes até chucra, né? E no socialismo, não que as pessoas sejam perfeitas, mas eu vejo talvez mais humanidade no socialismo ainda, por mais que isso também seja um pouco utópico. Mas agora eu entendo a proteção de outros estados que estão organizados, e eu, como comunista, não posso chegar no outro estado e invadir. Agora é comunista, só porque eu quero que seja, não teria como. Né? Então o capitalismo, nesse ponto, ele se fundamenta realmente um pouco, ele tem um argumento forte. Esse talvez seja o argumento mais forte. Nem o argumento do escambo, nem o argumento do escambo seja talvez até tão forte, porque mesmo os índios que praticavam até certo escambo precisavam de dinheiro, quanto mais outras nações. Mas claro que na Europa também era mais frio, né? Então tem que levar tudo isso em conta, pela fraqueza do povo. Então, analisando esse argumento, realmente, eu tenho que tirar o chapéu, que é um argumento forte, embora superável do ponto de vista doutrinário. Talvez não do ponto de vista prático. Mas valeu, é isso aí. Valeu. Tentar trazer mais algumas ideias elucidando aí. Valeu.